Pessoal, o pastor Silas Malafaia, né, pastor entre aspas, né, que eu não considero ele pastor, tá? Como teólogo, eu sou teólogo e eu não considero ele pastor. Ele tem feito uma defesa enérgica, né, do Bolsonaro, né, no X. Quase todo dia ele posta um vídeo atacando o Alexandre de Moraes e defendendo o Bolsonaro. Esse Alexandre de Moraes é um canalha, esquerdopata, comunista. Eu não posso fazer o tom mais alto, porque senão fica ruim no vídeo, tá? Mas eu consigo atingir uns tons mais altos, que a voz do Malafaia é alta, né? Ele tem um tom alto de falar esquerdopata, canalha, medíocre. E esse é o cara que se diz pastor, né? E eu até achei estranho, né, pessoal, que quando o Bolsonaro começou a ser candidato lá em 2018, o Malafaia atacava o Bolsonaro. Ele até fez uma live com as pessoas tudo descendo pau nele, né, porque tava aquela onda bolsonarista. Ele falava que o Bolsonaro não tinha as 3 qualidades necessárias para ser presidente do Brasil. E da água pro vinho ele mudou, sabe? Da noite pro dia virou um bolsonarista fanático. E eu não sei se ele tem um rabo preso com o Bolsonaro, se ele tem medo de ser preso junto, sabe? Ou sei lá, de perder a credibilidade dele, que ele mantém essa defesa fanática do Bolsonaro. Agora o Malafaia, quando ele faz uma defesa, pessoal, ele costuma dizer assim no vídeo, que ele desafia qualquer um a refutar os argumentos dele. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás refutando os argumentos dele, que era o modelo de React. Eu coloquei o vídeo dele no fundo e fui refutando os argumentos dele. Acabei recebendo uma notificação por direitos autorais, que eu creio que veio do próprio Malafaia. Caiu até as views do meu canal. Vocês têm uma ideia? Em janeiro meu canal começou a crescer, aí em fevereiro meu canal caiu lá para baixo. Porque imagino que foi por isso, que já quando você leva strike com essas coisas no canal, o seu canal perde muitas visualizações, tá? Então o Malafaia ele é tão pilantra que ele lança um desafio, mas ele não deixa as pessoas responder. Aí fica parecendo que ninguém tem a capacidade de responder o desafio do Malafaia. Então eu vou fazer aqui uma resposta, pessoal, os principais pontinhos dos argumentos dele, só que eu não vou usar nada dele aqui no fundo, tá? De vídeo, nada para evitar direitos autorais. No máximo uma imagem dele, com aquela cara dele. Esquerdopata, canalha, medíocre. Então vamos lá. O Malafaia bate muito na tecla do grau de dupla jurisdição. Ele fala que o Bolsonaro não pode ser julgado no STF, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e ele não tem uma instância superior a recorrer. Como, por exemplo, o Lula. O Lula foi julgado em primeira instância, depois na segunda instância, e depois o advogado dele recorreu a instâncias superiores. Mas isso aí é um argumento falso, pessoal. Primeiro, por que o Bolsonaro está sendo julgado no STF? Porque o julgamento não é sobre o Bolsonaro. Tá? Ponham isso na cabeça e até comente para seus amigos bolsonaristas, quem sabe eles entendam. O julgamento não é do Bolsonaro, o julgamento é de uma organização criminosa no qual o Bolsonaro faz parte e é o líder. Tá? Então o julgamento não é só sobre o Bolsonaro. Se fosse só o Bolsonaro sozinho, que tivesse feito minuta, plano, isso e aquilo, ele ia ser julgado individualmente, talvez pela primeira instância. Mas nessa organização criminosa que ele criou, tem pessoas ali que têm foro privilegiado, como por exemplo o deputado Ramagem. O Ramagem ainda é deputado, então ele tem um foro privilegiado. E eu não lembro se a Zambelli está junto nesse inquérito, daqueles 37 lá, mas parece que tem mais um ou dois ali que são deputados ou senadores da República, tá? Então se num grupo você tem pessoas com foro privilegiado, você tem duas opções. Ou você julga todo mundo na primeira instância, ou você julga todo mundo na segunda instância. Porque você não pode desmembrar os inquéritos, separar as pessoas, se o que está sendo julgado é o coletivo. É o grupo todo que está sendo julgado. Então você não pode, por exemplo, pegar o Ramagem, mandar ele ser julgado na primeira instância, aliás, no STF, e todo o resto na primeira instância. Isso não existe, pessoal. Por que não existe? Porque se o Ramagem fosse ser julgado na primeira instância, ele não poderia ser julgado, porque ele tem foro privilegiado. Na segunda instância ele pode. Agora, se o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, sem o Ramagem, você já está desmembrando essa ORCRIM, essa organização criminosa. Aí ia ficar uma coisa bizarra. Vai que um juiz bolsonarista absolvesse o Bolsonaro e o Xandão prendesse o Ramagem. É o mesmo crime. Aí você não teria justiça, porque o crime que está sendo julgado é o mesmo. É uma organização criminosa que conspirou para dar um golpe de Estado. Lembrando que ainda falta o caso da Joyce, da falsificação de documentos. E essa mentira do Malafaia de que você não tem para quem recorrer não é verdade. Você recorre na própria instância. Tanto que o Bolsonaro ganhou semana passada no STJ, ele ganhou uma causa. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é, mas ele recorreu até que uma hora que o STJ deu causa ganha a favor dele. Tá? Então você tem. Agora, se eu for seguir a cabeça do Malafaia, que fala que você não pode ter a quem recorrer, então você não pode ser julgado, então vamos imaginar o seguinte: quem é político, de deputado estadual para cima, tem foro privilegiado. Então vamos supor que um deputado federal, por exemplo, ele roube dinheiro das merendas das crianças. Ele pega lá 20 milhões que é para merenda, era para ser destinado para merenda escolar, e ele enfia no bolso, na cara de todo mundo. Todo mundo vê lá o comprovante, ó. Deputado fulano de tal colocou 20 milhões na sua conta bancária. Todo mundo está vendo. Agora, por esse deputado ter o foro privilegiado, segundo o Malafaia, esse argumento imbecil dele, então esse deputado não poderia ser julgado.
porque ele não tem para quem recorrer. Então, resumindo, os políticos poderiam roubar à vontade, que nenhum deles poderia ser julgado, porque não tem para quem recorrer. Que esse é o argumento do Malafaia, que não tem uma instância superior para recorrer. Então todo político pode roubar à vontade. É só alegar, não, você não pode me julgar, porque eu não tenho para quem recorrer. E isso não tem no Código Penal nem na Constituição, pessoal, esse negócio de dupla jurisdição. Isso é uma coisa que o Malafaia inventou da cabeça dele, ou ele pegou de algum bolsonarista e advogado que criou esse termo. Mas isso não tem na lei. Não existe. Porque, como eu falei, se fosse assim, então nenhum político podia ser julgado no Brasil, porque eles têm foro privilegiado, eles só podem ser julgados pelo STF, mas como não teria tecnicamente a quem recorrer, uma instância superior, então eles não poderiam ser julgados. Pronto, pode roubar à vontade. Eu vou roubar dinheiro de escola, vou roubar dinheiro da merenda, vou roubar dinheiro de ônibus escolar. Não tem para quem recorrer. Você não sabe como o argumento do Malafaia é estúpido? É mentiroso, é imbecil? E aí o Malafaia, por fim, pessoal, ele cita aquela bobagem de que o Xandão não pode julgar o Bolsonaro porque ele é parte do processo, ele seria a vítima, né? Porque teve aquele plano lá do punhal verde e amarelo que ameaçaram de morte o Lula, o Alckmin e o Xandão. Isso aí é outra mentira, pessoal, porque primeiro, o Xandão não é a vítima nesse processo, a vítima é a democracia como um todo. Bolsonaro tentou destruir a democracia planejando um golpe de Estado. Então a vítima não é o Xandão, não é o Gilmar, não é a Carmen Lúcia, é o coletivo, é o Estado brasileiro que é a vítima, tá? Segundo, o Xandão só foi sorteado relator do caso, mas todo o STF concordou e votou em plenário que esse caso deveria ser aberto e investigado, tá? Passou pelo plenário dos ministros, formou maioria. E terceiro, se o Xandão, que é o ministro do STF, não pode julgar o Bolsonaro, então nenhum deles poderia, porque todos eles foram ameaçados indiretamente de perder as suas funções caso o Bolsonaro tivesse dado o golpe. Não haveria mais STF. Então o Bolsonaro não pode ser julgado por ninguém. Esse é o argumento deles. Isso é imbecil, pessoal. E outra, pela lei, pelo Código Penal, você não pode causar a suspeição de um juiz para não ser julgado. Isso aí não tem valor jurídico algum. Se eu não estou enganado, acho que é o artigo 154, tá? Mas eu estou falando aqui de cabeça, eu posso estar equivocado. Mas esse artigo diz que o réu não pode provocar a suspeição do juiz. Por exemplo, imagina que eu roubo um banco. Eu vou lá com arma, assalto o banco e eu sou preso. Aí eu descubro quem que vai me julgar. Vai ser o juiz Jurandir Brandão. Eu pego e mando uma carta para o juiz ameaçando ele. Ó, meritíssimo, se você me condenar, você já sabe, ó, você e sua família, ó, eu sei onde você mora, viu? Aí o juiz tecnicamente não ia poder me julgar. Fala, não, eu sou suspeito porque eu fui ameaçado. Agora eu sou parte do processo, eu não posso julgar o Ronaldo. Aí eu faço isso com cada juiz que vai querer me julgar, eu faço isso. Então eu não ia ser julgado nunca. Porque é só ameaçar os juízes e pronto. Ó, juiz, ó, eu sei onde você mora. Pronto, aí eu nunca ia poder ser julgado. Então esse argumento do Malafaia é estúpido, porque o Xandão, ele só foi sorteado o relator do caso. Na verdade, o primeiro inquérito do Bolsonaro, quem abriu, foi o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, que é amigão do mito, né? Aquele lá do inquérito das fake news e das milícias digitais. Foi o Dias Toffoli que abriu. E o Xandão foi eleito relator. E até aquele momento ninguém atacava o Xandão. Foi só depois que o Xandão começou a virar relator dos casos do Bolsonaro que ele virou um alvo. Porque os bolsonaristas colocaram um alvo na cabeça dele e começaram a atacar o Xandão. Ou seja, isso é uma suspeição forçada. Isso não tem valor legal nenhum. É só atacar o juiz para não ser julgado? Não, isso aí não existe. Então, pessoal, esse pastor, na minha opinião, pastor, né, entre aspas, ele é o mais picareta do Brasil e fica aí defendendo um cara que tentou dar um golpe de Estado, tinha um plano para assassinar autoridades. Isso é crime, assassinato. A Bíblia fala em Êxodo 20, não matarás. Um cara que roubou joias da União, chegou a vender algumas nos Estados Unidos, um cara que falsificou o cartão de vacina, um cara que foi responsável por 700 mil mortes aqui no Brasil, porque não queria comprar vacina. Vocês lembram disso? Vem comprar vacina onde? Vem comprar na casa da tua mãe, pô! Não queria comprar vacina. Um cara que deixou os Yanomamis morrer, que já é um outro genocídio dele, mesmo sendo informado as necessidades que eles estavam passando lá, se negava a enviar ajuda. Um cara que gastou 75 milhões no cartão corporativo, até comprando moto para aquelas motocicletas idiota dele, abastecendo com gasolina, etc e tal. Um cara que diz que recebeu 17 milhões no Pix. Então a gente sabe que isso aí é só uma lavagem de dinheiro, e dentre tantos outros crimes que o Bolsonaro cometeu. Eu tenho um vídeo aqui no canal só com os crimes do Bolsonaro. Ele gabaritou o Código Penal. E o pastor Malafaia não vê nada demais nisso. É a voz profética, como ele diz. Essa voz profética, meu irmão. A voz profética não vê que ele está defendendo o cara que com certeza foi o mais corrupto de toda a história do Brasil, o mais criminoso. E só para lembrar, pessoal, todo mundo que o Malafaia apoiou foi preso. Aquele pastor Everaldo que batizou o Bolsonaro, o Eduardo Cunha se elegeu com o apoio da igreja do Malafaia, acabou sendo preso. E tem mais uma meia dúzia aí que eu não vou lembrar o nome de cabeça, que eram deputados evangélicos, que ele usou a força da igreja para eleger essas pessoas, usando seus fiéis como cabo eleitoral, cabresto eleitoral, e todos envolvidos em corrupção.
Esse é o caráter desse pastor, né? Que depois diz que eu sou voz profética, meu irmão. É tão voz profética que ele falou que na pandemia não ia morrer ninguém da igreja dele e o primo dele morreu de Covid. É tão voz profética que ele orou e falou que Deus ia dar vitória para o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu. Isso aí tá mais para falso profeta do que para voz profética, tá? Se alguém for membro da igreja dele, ó, abra um olho, tá? Deus não se agrada dessas bobagens não, tá, galerinha? Então tá aí, pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí por gentileza, se inscreve no canal e ativa o sininho, comente o que vocês acharam, compartilha nos grupos para as pessoas verem. Muito obrigado por terem assistido, até a próxima.